Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Oral Facecast. Primeiro episódio desse podcast maravilhoso, criado e pensado com muito carinho para você. Sou a doutora Juliana Cunha, juntamente com a minha advogada maravilhosa que estará fazendo parte aqui do podcast junto comigo. Olá, eu sou a doutora Jéssica Queiroz, advogada especialista em Direito Médico Odontológico Hospitalar. Estarei aqui para tirar as possíveis dúvidas que você aí do outro lado pode vir a ter, relacionado a procedimentos estéticos. Então, estamos aqui hoje com uma convidada muito especial. Vamos falar aqui de um assunto super bombástico que está, assim, no auge do auge na harmonização facial e corporal, que se chama endolaser. Tenho certeza que você aí já escutou falar. E nada mais, nada menos, com uma pessoa super especialista, que é a bambambam do momento aí, que entende demais, que ministra o curso no Oral Face sobre esse assunto, doutora Michele Azevedo. Gente, um assunto super polêmico, hein? Tudo bem? Super polêmico, gente. Muita coisa a gente vai acrescentar aqui. Uma honra ter você aqui, Michele, com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada. E a doutora Michele é biomédica, especialista. Se apresenta um pouco, Michele, para eles conhecerem. Então, na verdade, a estética, eu cresci praticamente na estética. Eu engatinhei com a estética. Eu sou técnica em estética desde 2007. Depois eu vim para biomedicina. Depois eu fiz uma nutrição, mas pula essa parte. Fiz odontologia. E agora estou aqui. Uma base só de 18 anos na área. Estudando, né? Isso. Muito estudo, gente. Por isso que quando eu pensei em endolaser, quando eu pensei quem iria ministrar esse curso, né? Quem é a pessoa que abrange toda a parte de pele, toda a parte anatômica, tem que ter um conhecimento muito específico, gente, porque a gente fala assim, endolaser é muito simples. Não, ele não é muito simples, e parece muito simples, mas só a gente sabe a quantidade de intercorrência, né, Michele, que a gente tem recebido aí ao longo desse período, desde que foi lançado, porque as pessoas acham que é, tipo, só colocar a cânula ali e acabou, e não é. Então, quando eu pensei em endolaser, eu falei, caramba, né, é óbvio que eu fiz o curso, eu estudei, a gente sempre tem que estar estudando, porém, eu pensei numa pessoa completa, que entendesse tanto de face quanto de corporal. E claro que veio na cabeça para mim a doutora Michele Azevedo, que já está comigo há muito tempo, gente. Ela iniciou dando aula comigo em 2017. Então, olha o tempo que a gente tem de estrada juntas, né? Muito, gente, assim, tô aqui felicíssima por ser a primeira, olha só. Primeira, gente. Estreando no quadro. Me achando, hein? Muito bacana, muito bom ter você aqui com a gente. Fico muito feliz. Vamos tentar agregar e tirar dúvidas de muitas, claro, alunas, muitas pessoas que atuam na área. E às vezes até quer fazer, o curso, mas fica, Isso. Será que esse curso é para mim? Será que eu vou poder agregar para os meus pacientes? Então eu acho que essa conversa vai trazer esse questionamento, trazer resposta para esses questionamentos desses futuros alunos. Vai ter resultado? Não vai? Será que aquilo ali é fake? Porque tem muita coisa, que as pessoas acham que é fake, porque tá aparecendo, aquele antes e depois. Sim. Aí a gente vai estar falando um pouco, tirando essas dúvidas. Isso aí. Então já começa, Juliana, explicando o que é o endolaser. Gente, primeiro, ele veio como realmente uma bomba, como a doutora Juliana falou. Ele é totalmente oposto dos equipamentos, dos aparelhos que estamos atuando, hoje em dia, em relação o microfocado, todo esse equipamento. Quando fala de um equipamento, as pessoas não conseguem entender o que ele serve, para que ele serve, por ser minimamente invasivo. Então, ele é um laser de diodo, no qual a gente pega uma fibra óptica e injeta ali na camada, dependendo da derme, para o que nós iremos fazer, e na parte do subcutâneo, para fazer uma liberação daquela gordura localizada, através de uma luz de diodo, que a gente usa um parâmetro mais ou menos de 1470 nanômetros, 980 nanômetros, e a gente vai potencializando em forma de um watts, para cima ou para baixo. A gente aumenta ou diminui para saber o que a gente vai fazer. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu abri uma caixinha de perguntas. Mais uma, porque ela é dessas. Eu abri uma caixinha de perguntas para os meus alunos e para os meus seguidores. E a gente tem algumas perguntas. E é claro que a gente está aqui para poder sanar essas dúvidas para vocês fazerem vocês entenderem mais sobre os assuntos. Como a doutora Jéssica falou, esse curso é para mim, não é para mim? Esse procedimento é para mim? Você que às vezes não é da área de saúde, mas quer saber mais sobre o procedimento, né? Então a gente está aqui para isso, né? Eu sou cirurgiã dentista, a Jéssica é advogada. Ela é minha advogada da Oral Face, e ela é especialista nessa área que ela falou. Então, nada mais
nada mais coeso, né? Nada mais dinâmico e eu acho que Harmônico, agregador, né? Para poder você pra gente estar juntas nessa daqui. Porque eu vou falar da parte técnica, né? técnica e ela da parte jurídica. Então, elas andam juntas, né? A gente não pode andar. Ela é meu braço direito e meu braço esquerdo. Eu não posso andar sem a parte jurídica pra gente entender o que é o certo, o que é o errado, quais possíveis intercorrências e processos que a gente pode tomar e a gente não pode, então, precaver, né? Muito importante, né, Jéssica? Folha de anamnese, Sim, né? a gente vai falar sobre essa questão, né, do termo de consentimento, né, o paciente consentir relacionado àquele procedimento. Isso é importante para todos os procedimentos, não só o endolaser. Né? A anamnese, então, a gente deve ter, né, Michele, várias contraindicações e onde que descobre isso? Bastante, na anamnese. bastante. E a gente sabe que tem paciente que mente, né? Infelizmente, hoje, a gente está tendo que lidar com pacientes que mentem, pacientes que agem com má fé. Então, a anamnese é extremamente importante para que vocês façam com o paciente antes de submeter, seja no endolaser, no preenchimento, numa toxina, qualquer procedimento. Então, eu acho que é bom um ponto para a gente frisar que a documentação, sem a documentação, quando você se depara com um processo judicial, é como se você não tivesse falado nada para aquele paciente. Porque no Poder Judiciário a gente tem que comprovar por meio da documentação. Então, mas fala pra gente, qual é a pergunta aí que deixaram para a doutora Michele? Só completando, mais ou menos, as pacientes mentem, muitas das vezes, pela vontade, o desespero de querer fazer aquele procedimento. E naquele momento a gente está falando de estética, a gente está falando de um indivíduo saudável. A gente não está falando de uma pessoa com... vou dar um exemplo do setembro, né, que falamos sobre muita depressão, um paciente deprimido. Naquele momento vamos tratar, né, da parte mental um pouco, a pessoa já quer diretamente fazer o procedimento. E muitas das vezes não fica e não cria aquela expectativa, não fica da forma que eles esperam. Mas a gente avisa, o profissional que está ali atuando avisa que não é daquela forma, mas mesmo assim. Então, assim, a ficha de anamnese, a documentação é super essencial por causa disso, porque ela tem uma expectativa enorme e muitas das vezes não é aquela forma, porque não era aquele momento. Saúde e estética anda lado a lado, mas a gente consegue diferenciar uma coisa da outra. Com certeza. Frisando, achei bem bacana isso que você tá falando, Mi, por experiência própria que eu já tive. Quando a gente pega um paciente, que a gente tem que ter muito cuidado com a anamnese. Uma anamnese, ela é fundamental para poder a gente colocar a mão no paciente, né? Então, algumas vezes, hoje não, porque eu tenho mais experiência, e hoje eu falo não e acabou, eu decido e eu não deixo mais o paciente determinar nada na minha vida, na minha consulta. Porém, algumas vezes lá atrás, por inexperiência, e por pena, né? A gente tem pena dos pacientes, aí vem com aquele mimimi, ai, eu tô muito mal que eu acabei de separar, eu fui trocada por uma paciente, uma pessoa novinha, eu quero ficar assim. Gente, esse tipo de pessoa a gente nem começa a atender. Verdade. Porque ela não está bem com ela tem que se tratar, como a Michele falou, emocionalmente, ela tem que estar bem de saúde mental para poder a gente fazer um procedimento, né? O que adianta a gente colocar a mão num paciente desse, que ela pode ser uma pessoa que realmente não esteja bonita e a gente transforma ela na Angelina Jolie, que ela vai continuar feliz, se sentindo feia. E a culpa é de quem? Nossa, do profissional. Porque ela não se enxerga, ela não consegue se ver bem, ela não está bem para poder se olhar no espelho, né? E a imagem que a gente conseguir colocar naquele espelho para ela não vai ser o suficiente, porque ela não está bem de cabeça. Então isso é muito importante, um fator que eu falo para os meus alunos. O fator emocional, a gente trabalha muito isso, né, Michele? De falar sobre isso para os alunos. Eu gosto muito também. O fator emocional, ele é o principal fator. Lógico, juntamente com uma doença, né, pré-estabelecida que ele tenha, uma doença autoimune, uma doença cardíaca, óbvio, mas ele é o principal fator. No caso, a gente colocar a mão no paciente, pra gente saber, porque nada do mundo que a gente fizer para aquele paciente vai servir. Ele não tá bem. Então, gente, as pessoas, assim, a gente tem que avaliar bem o paciente e a pessoa que é paciente, que esteja assistindo esse quadro, vocês também têm que ter consciência que a gente não é santo milagroso, entendeu? A gente não é a pessoa que vai trazer a paz pro seu coração se você não estiver bem com você. Então, todo mundo passa por uma decepção na vida, seja amorosa, seja afetiva, em modo geral, né? Todo mundo. A gente vive, a vida é um constante tropeço. Ciclo, uma roda gigante. Ciclo de altos e baixos. Quando a gente estiver no ciclo de baixo, eu acho que a gente tem que buscar ajuda espiritual, ajuda psicológica, enfim, naquilo que a gente crê, que vai melhorar o nosso, né? O nosso vai deixar um pouco mais, o seu interior mais aconchegante, né?
meio complicado, mas é Então, o que mais aparece. É o que mais Não, aparece. e os alunos, né, potenciais alunos podem até estar pensando, poxa, então é melhor nem fazer no paciente, ou então dessa forma eu não vou ganhar dinheiro. Porque Mas tá todo mundo praticamente deprimido. Mas, gente, não é assim. Isso já é um alarme, né? Um alerta. Se chega um paciente dessa forma, eu tenho muitos casos em que o profissional mesmo falava, Jéssica, eu tava sentindo que não era para atender, era uma paciente ansiosa, já chegou no meu consultório com 2 horas de antecedência, já falou mal de outro profissional. Então, às vezes, a tua consciência traz esse alerta e você, não, eu vou atender. Só que o dinheiro não vai valer a pena porque você já sabe que vai ter um problema. E aí, quando vem o processo, vem aquele desgaste, não fiquei satisfeita, vou processar, me devolve o valor. E você, na verdade, já teve aquele aviso e você aceitou aquele paciente. Aquele sexto sentido. Justamente. E aquela questão. E ainda, a gente fica assim, meio triste, porque a gente olha e fala assim, poxa, eu tentei fazer o meu melhor para aquela pessoa e no final ela ainda... Justamente. Ainda tá chateada. Ela tá chateada, quer entrar com uma ação. Justamente. Mas foi falado, porque eu brinco que eu não falo que é ficha de anamnese, eu falo que é um prontuário, literalmente, porque são páginas e páginas que os profissionais, os pacientes em si, olham assim e perguntam, isso tudo que eu tenho que assinar? Isso tudo que eu tenho que ler? Sim, Claro, porque virou um prontuário mesmo. Porque quando fala, né, doutora, saúde estética, é porque está englobando os dois juntos. Então, é necessário que a gente saiba. Então, assim, eu amo. E até o questionamento, né? É engraçado que quando as pessoas vão comprar uma casa, um carro, ninguém se incomoda de ter que assinar papel. Mas na hora de submeter até que assinar, peraí, felizona. Mas na hora de... Aí pergunta, mas eu tenho que assinar tudo isso? Tem que assinar. Eu até falo para meus clientes, Jéssica, mas e aí? Se o paciente reclamar, porque são muitas folhas aqui do termo de consentimento, falar, então nem aceite esse cliente, esse paciente, porque é um potencial problema. Água, né, gente? Tem cachaça não, né? Não, podcast, tudo é famosinho de dar cachaça não, fora. Aqui a gente só tá, por enquanto, só na água. Então, essa questão da documentação é mega importante. Mas... É muito importante, porque né, é uma porta aí que a gente vê muitos problemas e eu ainda vivencio isso com o paciente modelo, porque hoje eu sei filtrar no meu particular, mas no modelo é mais complicado. Porque, expectativa muito elevada. E a expectativa das pessoas hoje são altíssimas. Então, por exemplo, meu curso de nariz, eu já coloco na anamnese, passa por mim. E eu já coloco a expectativa da pessoa no chão, porque a gente não é cirurgião plástico, a gente tem limitações. O próprio cirurgião plástico, por muitas vezes, ele não entrega aquilo que você quer. Eu fiz 3 rinoplastias, a minha primeira foi um desastre. Né? Então, assim, eu refiz 2 vezes para poder chegar no ponto que eu quero. Eu reconstruí o meu nariz. E o primeiro foi com o cirurgião plástico, mesmo assim, gente. Então, a gente não é Deus, né? A gente não é nem especialista em cirurgia plástica, que ainda tem uma capacidade de um resultado muito melhor, né? Porém, eu coloco a expectativa no chão. Falo, olha, melhor do que tá aí vai ficar. Pra pessoa não achar que ela vai entrar, eu sempre uso o exemplo do Carlinhos Brown e vai sair o Callum Raymond, né? Pra mim é a maior discrepância de nariz que existe. Para que eu sempre falei que eu era o Carlinhos Brown e você me deixou como? Calhaça. Ela sempre falou isso, que ela era Carlinhos Brown, não tinha nada de Carlinhos Brown. Eu sorria e falava, gente, Carlinhos Brown. É muito boa, gente. Tá vendo? É psicológico, brincadeira. Não, agora meu Cadê amor, a terapia? Tá aqui, ó, seu nariz empinadinho, não nojo. Graças a Deus, né, amiga? Mas é isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, trabalhar sempre com esse pé atrás. Outra coisa, pacientemente, bastante, né, Jéssica? Quantos casos que a gente não recebe no Oral Face falando que vai fazer nariz? Tem PMMA? Não tenho. A gente apalpa, tá lá. Eu até comprei ultrassom agora. Que bacana. Ultrassom microfocado, não. É ultrassom 2D, né? Pra poder... O ultrassom microfocado já tem, tá, gente? Foi só um adendo aqui. São tantos. São tantas ultrassons, tantas tecnologias, mas eu acabei de comprar um ultrassom mesmo pra gente fazer guiado, né? A gente realmente pegar a mentira do paciente ou a verdade do paciente. É claro que muita gente não mente, mas as pessoas têm que entender que é pro bem deles. Porque na hora que... Foi o que você falou assim, eles estão vindo buscar uma beleza, uma estética. Se a gente intervém, se a gente coloca um ácido hialurônico no lugar que tem um PMMA, que a gente pode romper aquela barreira do biofilme bacteriano, ia causar uma infecção absurda, uma intercorrência e destruir o rosto da pessoa, a culpa é nossa. Sim. Né? Então, assim, as pessoas são inconsequentes. Infelizmente, a grande maioria tá doente de cabeça. Não é falando mal das pessoas, mas assim, depois do Covid realmente veio, né? Eu mesma, gente, assim, tem hora que, ansiedade. A gente, vou tomar um remédio pra acalmar, porque a ansiedade, eu não tô falando que eu sou, a gente é igual, todo mundo igual. Mas é do ser humano, essa ansiedade, angústia. O imediatismo, né? E o procedimento, eu acho que tem muito disso, né? De você explicar. Verdade. Você vai ver o antes e depois, eu vejo, por eu estar lidando ali com o paciente, né?
assim, tem um problema profissional, então ele já reporta pra mim, Jéssica, entra em contato com esse paciente, eu vejo com a expectativa muito elevada. Então, doutora, eu fiz o procedimento e eu vi o antes e depois, eu não fiquei daquela forma. Mas, gente, o antes e depois, você que é paciente, é pra ilustrar aquele procedimento. Não quer dizer que você vai ficar igual, Eu tenho né? essa preocupação Até de antes e porque, depois. justamente, a fisiologia, a biologia de um é diferente do outro, a anatomia, o Genético. pós-procedimento é genético. Quantas vezes, né, como eu faço jurídico da Juliana há anos, quantos e quantos narizes, né, que a gente fala, você tomou, nós falamos no caso, você tomou ali a medicação do pós-procedimento? Ah, tomei. Você tomou mesmo? Não, doutora, eu interrompi. Então, assim, já mexeu com toda a questão do pós-procedimento desse paciente. A Então, forma da alimentação, a forma do sistema imunológico, acontece muito. Interrompendo, doutora, rapidinho, porque senão eu perco pode falar. foco. Até mesmo a questão do endolaser, onde muitas das pessoas acham que da primeira sessão já vai ter resultado. Vamos falar um pouquinho mais lá na Acha frente que é sobre mágica, né? isso. Às vezes a irmã, né, ou a prima, vai fazer o mesmo procedimento com a mesma doutora, só que uma teve um resultado melhor do que o outro, na cabeça delas, e teve um resultado melhor do que o outro, só que uma tem uma alimentação balanceada, tem todos os nutrientes, as vitaminas dentro do seu corpo, bem menos da liberação de radical livre, no qual a outra não tem. Então, o resultado dela sempre vai ser melhor. Então querem comparar, mas por que o dela durou mais, por que o dela tá mais bonito, tá melhor, e aí acha no direito de questionar o profissional, dizendo que o profissional fez errado, fez melhor na irmã, fez melhor na prima, na tia, na avó, no que for do parente, mas não fez, esquecendo que a saúde começa, a estética e a saúde começa de dentro para fora. Eu tive um caso recente na Oralface, de paciente modelo, que a paciente, tinham as pacientes todas aguardando, né? Aí saiu uma paciente com o nariz lindinho, e aí a outra paciente saiu, quando olhou, começou a chorar, porque não ficou igual da outra, que ela não sabia nem quem era. Aí eu falei, o que houve? Não ficou igual da outra. Eu falei, vem cá, você é irmã dela? Eu falei, não, mas você é gêmea, porque assim, além de ser irmã, aí, tem que ser gêmea. você teria que ser gêmea idêntica, né? Gêmea igual meus filhos, que são bivitelinos. Seria univitelinos, gêmea idêntica. E mesmo assim, foi o que você falou, fator alimentação, né? Fator pega sol demais, não pega, vai pra academia, não pega, radical livre, intrínseco, tudo isso. Tem todo um fator, né? Que quantas pessoas gêmeas idênticas que a gente conhece que um é lindo e o outro é horroroso? Porque um se cuida e o outro não. Tem até um artigo onde tem o irmão, você deve ter visto em aula, um senhor onde um lado da face é totalmente a mesma pessoa. Com a face dele. Não, são gêmeos. Pegaram uma face. Se ler o artigo, pra mim é a mesma pessoa. Isso, não. Pegaram a parte do irmão que é caminhoneiro, que trabalha pegando sol muito, e a parte não, do outro, que já trabalha de outra forma, de outro setor, e que tem uma alimentação melhor. E assim, são gêmeos, idênticos, por isso que não dá para reparar a diferença, mas só que a face de um com a mesma idade é uma coisa, e a face do outro totalmente diferente. Exposto, né, ao sol, porque esse caminhoneiro pegava o sol então, totalmente diferente. A alimentação dele não é boa, porque ele vive mais na estrada do que em tudo, enquanto o irmão gêmeo dele tinha o quê? Uma vida totalmente oposta. Você viu antes e depois. Não tem como. Não adianta. Então, a gente tem que conscientizar. Tem que conscientizar as pessoas que cada um é cada um, gente. Cada um é um. É que nem chega lá pra mim, eu quero um nariz igual ao seu. Eu falei, cara, então você vai no cirurgião plástico e faz meu nariz. Porque eu não vou te entregar um cirurgião. E ele também não vai entregar igual ao meu, porque a sua genética é diferente. E é aquilo que a gente tá falando. Tem o dinheiro, gente, ele não compra a nossa paz. A gente colocar a cabeça no travesseiro e dormir, tem dinheiro que não compensa. Não compensa. Então é melhor você falar não. Tem vários pacientes que hoje eu falo, olha, não dá, não posso te atender. Né, por motivos psicológicos ou problemas fisiológicos e de doenças, né, que a gente vê que pré-existentes e eu prefiro não atender. Eu falo, olha, vai no seu médico, pede um laudo pra mim, traz por escrito bonitinho. Não, poxa, mas não é pela sua vida, não é a minha vida, eu vou continuar igual. Você que pode falecer, ter um taquicardia, ter um infarto, ter uma necrose, ter uma isquemia, né, gente? Que isquemia são coisas diferentes, necrose e isquemia. O princípio de uma necrose é uma isquemia primeiro. Assim, várias intercorrentes que a pessoa pode ter ali, né? Então, a gente tem que ter muita consciência. A gente, como profissional que foi escolhido por aquele paciente, a gente tem que ter consciência do que a gente vai entregar, porque a gente pode entregar de melhor. Se a gente não pode entregar o que ele quer, eu prefiro sair. Eu prefiro dormir, botar a cabeça no travesseiro do que receber aquele dinheiro que tira a paz. Não quero. E assim, a maioria, quando vai buscar o profissional por admiração.
E aqueles que não aceitam, quando a gente fala sobre, olha, não vai dar agora, é porque, na verdade, ele queria algo imediatista, na verdade. Uns não, falam assim, não, olha só o cuidado que ela teve, a preocupação que ela teve. Ela poderia simplesmente, naquele momento, receber aquele valor, eu ir embora, muitas das vezes não ficar satisfeita, mas também não falar nada e aproveitar, né? Mas não. Por ao contrário, a gente acaba muitas das vezes fidelizando aquele paciente, ele passa a ser amigos, você reparou? Passa a falar de uma forma comigo, com você, né, com os doutores aqui. Por quê? Porque está como? Percebendo que ela realmente, nós estamos interessados no bem-estar dele, do que no só financeiro. Então, vamos continuar aqui. O papo tá muito bom. Então, como a gente tem muita coisa pra falar, a gente vai fazer aí um corte e volta daqui a pouquinho pra vocês com mais podcast. Só pra não esquecer, hein? Já se inscreve no nosso canal, já nos segue nas redes sociais, no Instagram, pra acompanhar outros episódios sobre procedimento estético juntamente com opinião jurídica. Te aguardo!